Sabe, às vezes eu encontro pessoas que me dizem: eu faço de tudo para prosperar, mas parece que minha vida não anda. E eu sempre respondo com a mesma pergunta: quem está escrevendo o roteiro da sua mente? Porque a verdade é simples, mas ninguém nos contou. Quem não aprende a dirigir os próprios pensamentos acaba sendo dirigido por eles. E pensamentos desgovernados nunca levam à prosperidade. Se você está aqui agora, não é à toa. Talvez sua mente esteja cansada de repetir velhos cenários, velhas histórias, velhas crenças que já não combinam com quem você deseja ser. Talvez você tenha sentido, lá no fundo, que está na hora de criar um novo capítulo. Um capítulo onde você deixa de ser espectador da própria vida e passa a ser o roteirista dela. E hoje eu quero te mostrar exatamente isso. Como criar cenários mentais de riqueza. Como visualizar o futuro que você deseja com clareza. Como usar a autossugestão e a repetição para fortalecer sua identidade emocional. E como transformar tudo isso em prosperidade real. Não aquela prosperidade de frases prontas, mas a prosperidade que nasce de uma mente treinada, consciente e livre. Então fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você pensa, sente e cria a sua própria vida. E antes da gente começar, aproveita para se inscrever no canal, porque este é só o primeiro passo de uma jornada profunda que estamos prestes a caminhar juntos. Quando eu falo que você é o roteirista da sua própria mente, não é metáfora, é ciência emocional. Todos nós, sem perceber, escrevemos cenas internas que determinam como reagimos, como sonhamos e até como prosperamos. Pense na sua mente como um grande cinema, e você como o diretor que decide onde a câmera aponta. Se a câmera foca no medo, você vive medo. Se foca na riqueza emocional, você abre espaço para prosperar. O problema é que muita gente vive no automático, repetindo roteiros antigos sem revisar o próprio script. Eu passei anos estudando a mente humana e descobri algo fascinante. Ninguém prospera sustentando um roteiro mental de escassez. É como tentar plantar flores num solo envenenado. As sementes até podem ser boas, boas ideias, boas intenções, mas o terreno interno não permite que cresçam. E talvez você se pergunte: como eu mudo esse terreno? A resposta está em reconhecer que você tem a caneta na mão todos os dias. Um exemplo simples e poderoso. Já percebeu como crianças criam mundos inteiros usando apenas a imaginação? Elas constroem castelos, voam, conversam com heróis, e tudo isso com um sorriso no rosto. Nós, adultos, perdemos essa habilidade porque deixamos que as preocupações assumam o papel de roteiristas. Mas a prosperidade exige justamente o resgate dessa imaginação madura, que cria possibilidades em vez de obstáculos. Você não prospera quando descreve a vida que teme, mas quando descreve, com detalhes, a vida que deseja. Para começar a reescrever seu roteiro mental, faça um exercício simples hoje. Escolha uma situação da sua vida financeira que te preocupa e descreva, em um caderno, como seria a versão curada dela. Sem exageros, sem fantasias vazias, apenas uma cena clara do que você realmente quer viver. Escreva como se estivesse dirigindo um filme. Quem está na cena? O que você está sentindo? O que está acontecendo? Esse é o primeiro passo para que o cérebro entenda que há um novo roteiro em construção. E eu te dizer algo que sempre repito aos meus pacientes. A mente não diferencia o que é profundamente imaginado daquilo que é vivido. Se você se treina a visualizar cenários de expansão, seu cérebro começa a operar como se eles fossem possíveis. E isso muda suas decisões, suas emoções e suas oportunidades. Mas esse é apenas o começo. Porque existe uma ferramenta ainda mais forte do que visualizar:
uma ferramenta capaz de transformar sua identidade emocional. Quando eu falo de visualização, não estou falando de imaginar dinheiro caindo do céu ou números mágicos aparecendo na sua conta. Isso é fantasia, não ciência emocional. Estou falando de construir imagens mentais tão nítidas, tão emocionais e tão coerentes com seus valores que seu cérebro começa a tratar esse futuro como um projeto em andamento. Assim como um arquiteto enxerga o prédio pronto antes de colocar o primeiro tijolo, você precisa enxergar sua prosperidade antes que ela exista no mundo físico. A mente humana funciona como um GPS emocional. Ela vai na direção da imagem dominante que você sustenta por repetição. Se a imagem é de fracasso, você age como alguém que espera fracassar. Se a imagem é de crescimento, você age como alguém que se expande. Não é misticismo, é neurociência. Eu já acompanhei milhares de pessoas que mudaram de vida apenas mudando o cenário mental que alimentavam diariamente. Porque o cérebro é teimoso. Ele acredita no que você repete. Quero te convidar a fazer um exercício simples, porém transformador. Feche os olhos por alguns segundos e imagine-se vivendo um momento de prosperidade concreta, não fictícia. Pode ser você pagando suas contas com tranquilidade, viajando com liberdade, assinando um contrato importante ou até mesmo abrindo um negócio próprio. Repare, o segredo não está na cena em si, mas na emoção que ela desperta. A mente não se move por números, ela se move por sentimentos. Se quiser intensificar esse exercício, faça o que muitos dos meus alunos fazem. Escreva sua cena de prosperidade e leia todos os dias por 30 dias. Não como quem lê uma lista, mas como quem revisita um sonho em construção. Está em dúvida sobre como começar? Leia livros como O Homem Mais Rico da Babilônia ou Pense e Enriqueça. Eles são verdadeiros laboratórios de imagens mentais e ajudam você a expandir o imaginário da abundância de forma ética e realista. O conteúdo deles ilumina caminhos internos que antes pareciam apagados. E quanto mais você treina sua mente para visualizar com profundidade, mais ela começa a pedir algo essencial: consistência emocional. Porque visualizar é maravilhoso, mas não funciona se você não aprender a alimentar a imagem com as emoções certas. A emoção é o combustível invisível da prosperidade. A mente não obedece apenas a imagens, ela obedece a emoções. Você pode visualizar riqueza todos os dias, mas se, enquanto imagina, sente medo, culpa ou vergonha, a sua mente registra o medo, não a riqueza. É como tentar acender um fogo usando água. Por isso eu sempre digo: prosperidade não nasce primeiro no bolso, nasce no coração tranquilo. Quando você sustenta emoções saudáveis, cria o clima interno necessário para qualquer semente florescer. A emoção é o combustível dos cenários de riqueza. Eu percebi isso ainda no início da minha carreira clínica, ao acompanhar pessoas brilhantes que viviam sabotando o próprio potencial. Elas tinham ótimas ideias, ótimos talentos, ótimas oportunidades, mas carregavam emoções adoecidas que apagavam qualquer faísca de prosperidade. Não adianta construir um cenário mental de riqueza se o sistema emocional está em guerra. A emoção é o terreno. O cenário é a semente. Sem terreno fértil, não existe colheita. Se você quiser um exemplo prático, pense em um momento da sua vida em que você estava emocionalmente bem. Reparou como as coisas fluíam com mais leveza? Você tinha mais coragem para tentar, mais paciência para aprender, mais criatividade para resolver problemas. Essa energia emocional é uma aliada poderosa da prosperidade. Por isso, quando você visualiza um futuro abundante, precisa sentir o que esse futuro representaria: tranquilidade, orgulho, confiança, gratidão. Uma técnica simples que ensino é a ancoragem emocional. Escolha um objeto pequeno,
um anel, uma caneta, um chaveiro, e toda vez que fizer sua visualização, toque nele. Ao longo das semanas, seu cérebro associa aquele toque à emoção de prosperidade que você está treinando. Isso cria um atalho emocional para dias difíceis. Se quiser aprofundar, leia autores como Joseph Murphy, que explica de forma brilhante como emoções moldam crenças, e Masingo Egidu. Consequentemente, resultados reais. Quando você aprende a dominar suas emoções, percebe que está desenvolvendo algo ainda mais poderoso que a visualização. A capacidade de criar estados internos estáveis. E esses estados começam a influenciar não só o que você imagina, mas o que você fala, faz e atrai. Mas ainda falta uma peça importante nesse quebra-cabeça: a autossugestão. A linguagem silenciosa que molda tudo o que você acredita ser capaz de viver. A autossugestão é uma das forças mais subestimadas da mente humana. Ela é a voz que você escuta quando ninguém está falando. É o discurso silencioso que constrói sua identidade emocional. Se você repete mentalmente: "Eu nunca consigo", "Não nasci para prosperar", "Isso não é para mim", sua mente aceita como verdade e passa a atuar como se fosse. Autossugestão é como uma gota d'água caindo sempre no mesmo lugar. Com o tempo, esculpe até pedra. Eu lembro de uma paciente que dizia diariamente: "Nada dá certo para mim". Ela não percebia, mas repetia isso com tanta convicção que sua mente criou um projeto emocional baseado em fracasso. E como o cérebro busca coerência, ele selecionava comportamentos que confirmavam essa crença. Quando ela mudou essa autossugestão para frases como "Eu estou aprendendo a prosperar" e "Eu mereço novas oportunidades", sua postura emocional começou a se transformar. E com ela, seus resultados. Por isso, quero te convidar a observar a forma como você fala consigo mesmo. A maneira como você se trata mentalmente determina o quanto de prosperidade você permite entrar na sua vida. Experimente substituir frases de autodepreciação por sugestões mais realistas, porém fortalecedoras. Em vez de "sou ruim com dinheiro", experimente "estou aprendendo a lidar com dinheiro com mais inteligência". Em vez de "tenho medo de fracassar", diga "estou desenvolvendo coragem todos os dias". Um exercício simples é usar a autossugestão logo ao acordar, quando o cérebro está mais aberto a novas informações. Você pode criar uma pequena lista de frases que representam o futuro que deseja construir. Algo como: "Eu sou capaz de criar riqueza emocional e financeira". "Eu me torno mais disciplinado a cada dia". "As oportunidades certas me encontram porque eu estou preparado emocionalmente". Se quiser aprofundar, Napoleon Hill explora esse poder com maestria em Quem Pensa Enriquece. Leia e observe como suas palavras se tornam projetos internos. E quanto mais você pratica autossugestões positivas e coerentes com a vida que deseja, mais sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser alguém que tenta prosperar e passa a ser alguém que vive no caminho da prosperidade. Mas existe um elemento que potencializa tudo isso: a repetição intencional, que transforma hábitos mentais em estruturas emocionais sólidas. A repetição mental é a grande responsável por transformar desejos em estrutura psicológica. Não é repetindo uma vez que você muda seu destino. É repetindo tantas vezes que o cérebro finalmente entende: isso aqui é importante. A mente funciona por trilhas. Se você percorre a mesma trilha todos os dias, ela se fortalece. Se abandona trilhas antigas, elas enfraquecem. Prosperidade não é um evento. É uma rota emocional que você repete até se tornar natural. Muita gente acredita que repetir afirmações ou visualizações é algo infantil ou místico. Eu posso garantir, pela ciência e pela clínica, que é pura neuroplasticidade. Já acompanhei empresários, atletas, artistas e pessoas comuns
que mudaram sua vida não porque tinham mais sorte, mas porque repetiram mentalmente o que desejavam, até que aquilo se tornasse parte da identidade deles. O cérebro aprende por insistência, não por intensidade. A repetição mental consolida novas rotas neurais. Se você quiser aplicar isso no seu dia, escolha um período específico para treinar suas repetições mentais. Pode ser no banho, durante uma caminhada ou enquanto toma seu café da manhã. Repetição mental funciona melhor quando está associada a um ritual simples. Por exemplo, eu tenho o hábito de revisitar mentalmente meus objetivos enquanto preparo meu café. É meu pequeno laboratório diário de intenção. Você também pode criar o seu. Outra forma poderosa de usar a repetição é combinar visualização e autossugestão. Veja a cena, sinta a emoção e repita a frase que ancora aquele futuro. Algo como: eu estou construindo a vida que desejo, um pensamento por vez. Ou: eu me torno próspero porque cuido da minha mente com excelência. Essa combinação cria uma espécie de cimento emocional que fixa o novo padrão dentro de você. Se quiser estudar mais sobre isso, autores como Maxwell Maltz explicam profundamente como imagens e repetições constroem identidade. E com o passar dos dias, algo curioso acontece. Aquilo que antes parecia esforço passa a ser automático. Você não pensa mais para tentar prosperar. Você pensa a partir da prosperidade. Sua mente começa a agir como se já estivesse vivendo aquilo que você ainda está construindo. E é aqui que surge uma chave poderosa: a criação de cenários emocionais que projetam sua vida para o futuro. Criar cenários emocionais é como dar um salto no tempo e visitar a versão mais próspera de si mesmo. Não basta imaginar o futuro, é preciso sentir o que esse futuro desperta em você. A emoção é a cola que fixa o cenário na mente. Quando você constrói uma imagem de prosperidade acompanhada de um sentimento verdadeiro, o cérebro registra aquilo como um caminho possível, quase palpável. E, aos poucos, você começa a agir de acordo com essa versão futura. Eu costumo dizer que esse processo é como ensaiar para uma peça de teatro. Os grandes atores não decoram apenas o texto, eles vivem a emoção do personagem. Da mesma forma, quando você cria um cenário emocional para a sua vida financeira, não está apenas imaginando algo bonito. Está ensaiando emocionalmente para o papel mais importante da sua história: o de alguém que prospera com consciência, leveza e responsabilidade. E quanto mais você ensaia, mais natural isso se torna. Experimente hoje mesmo fazer um exercício simples. Escolha um objetivo financeiro. Pode ser quitar uma dívida, montar uma reserva, abrir um negócio, conquistar liberdade de tempo. Agora feche os olhos e imagine o momento exato em que esse objetivo se torna realidade. Não apenas veja, sinta. Sinta o alívio no corpo, a paz na respiração, a alegria discreta, a sensação de capacidade. O que seus olhos enxergam? Quem está com você? O que muda no seu dia a dia? Esse nível de detalhe cria raízes profundas no inconsciente. Para aprofundar ainda mais, escreva esse cenário como se estivesse escrevendo um capítulo importante da sua biografia. Use palavras que tenham peso emocional para você. Se quiser inspiração, leia A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Ela fala com muita clareza sobre vulnerabilidade e emoção, e isso ajuda a liberar o medo de sonhar. Quando você escreve com emoção, algo dentro de você entende que não é apenas um desejo, é um compromisso consigo mesmo. E quanto mais claro e emocionalmente vivo esse cenário se torna, mais ele começa a influenciar sua postura, suas escolhas e até suas conversas. Pessoas que constroem cenários mentais de prosperidade passam a emitir um tipo diferente de energia, mais confiante, mais tranquila, mais criativa. Mas existe um ponto crucial que muitos esquecem. O ambiente emocional em que você vive
pode fortalecer ou destruir esses cenários internos. Você pode construir o melhor cenário mental do mundo, visualizar com clareza, repetir com disciplina e até sentir emoções intensas. Mas se vive em um ambiente emocional tóxico, tudo isso se fragiliza. A mente é profundamente influenciada pelo clima emocional ao redor. É como plantar uma árvore forte em um solo cheio de ervas daninhas. Ela até cresce, mas cresce lutando. Prosperidade não nasce apenas da mente. Nasce também do ambiente onde essa mente respira. Eu já acompanhei pessoas extraordinárias que tinham tudo para prosperar, mas conviviam diariamente com críticas, pessimismo, caos e excesso de estímulos. Elas tentavam construir riqueza interna enquanto o ambiente dizia: não vai dar certo. Em alguns casos, não era o ambiente externo, mas o ambiente interno. Memórias mal resolvidas, culpas antigas, cobranças excessivas. Às vezes, o maior sabotador mora dentro da própria mente e não do lado de fora. Quero te convidar a observar seu ambiente hoje. Quais são as conversas que te cercam? As pessoas próximas te inspiram ou te drenam? O ambiente físico da sua casa te dá paz ou te estressa? Não subestime o impacto desses detalhes. Um simples hábito, como organizar sua mesa antes de dormir, pode criar uma sensação de controle emocional que influencia até suas decisões financeiras no dia seguinte. Pequenas mudanças criam grandes trilhas neurais. Se quiser fortalecer seu ambiente emocional, comece com práticas simples de higiene mental. Reduza o excesso de notícias negativas. Selecione melhor o conteúdo que consome e escolha pessoas que respeitem seus sonhos, mesmo que elas ainda não os compreendam totalmente. Algo que sempre funcionou para mim é iniciar o dia lendo um único parágrafo inspirador, de autores como James Allen ou Robin Sharma. Um bom texto de manhã é como um bom vento em um barco. Muda completamente a direção. E quando você começa a ajustar seu ambiente emocional, algo surpreendente acontece. Sua mente ganha espaço para expandir com mais consistência. Seu cenário de prosperidade ganha corpo, ganha vida, ganha estabilidade. Mas existe um segredo ainda mais profundo que precisamos abordar. Como transformar pequenas ações diárias em comportamentos previsíveis de alguém que prospera por dentro e por fora? Criar cenários mentais é essencial, mas prosperidade só floresce quando a imaginação se converte em comportamento. A mente prepara o terreno, mas são suas ações que plantam e regam. E aqui existe um ponto delicado. Muita gente até constrói boas imagens internas, mas não transforma isso em movimento. É como ter um mapa perfeito e não dar o primeiro passo. Prosperidade é sempre um encontro entre visão interna e atitude externa. As pessoas que prosperam não são as mais inteligentes, nem as mais talentosas, são as mais consistentes. Elas transformam pequenos hábitos em alicerces emocionais. Por exemplo, ao definir um cenário mental de prosperidade, você pode transformar isso em ações como controlar melhor seus gastos, estudar finanças pessoais ou reservar 15 minutos por dia para aprender algo novo. Pequenas práticas criam grandes transformações quando são repetidas. Um exercício simples que ensino é o primeiro passo concreto. Após visualizar seu futuro, escreva uma única ação pequena que você pode fazer ainda hoje para se aproximar dele. Não precisa ser grandiosa. Pode ser organizar um boleto, anotar uma ideia de negócio, assistir a um vídeo educativo ou pesquisar sobre investimentos básicos. Quando você cumpre essa pequena ação, sua mente entende que seu cenário mental não é fantasia, é projeto em execução. Para fortalecer esse processo, crie rituais. Pode ser revisar seus objetivos no domingo, fazer uma caminhada consciente pela manhã ou dedicar 10 minutos para ler um trecho de livros, como O Poder do Hábito ou O Milagre da Manhã. Esses rituais criam um senso de identidade. Eu sou alguém que age.
E quando sua identidade muda, suas decisões mudam. Isso cria um ciclo virtuoso que transforma cenários internos em resultados reais. E quanto mais você age alinhado ao seu roteiro mental de prosperidade, mais sua mente começa a expandir os limites do que acredita ser possível. Ela para de te sabotar e começa a te apoiar. Mas existe um componente ainda mais profundo nesse processo, que é a forma como você lida com os obstáculos que surgem no caminho. Nenhum cenário mental, por mais poderoso que seja, te livra dos obstáculos da vida. Eu digo isso com carinho e honestidade. Dificuldades não são interrupções da prosperidade, mas partes do próprio caminho. A mente sábia não elimina os desafios, ela os ressignifica. Quando você entende isso, para de enxergar problemas como inimigos e passa a vê-los como matéria-prima para se fortalecer emocionalmente. Ao longo dos anos, percebi que as pessoas que prosperam não são as que têm menos obstáculos, mas as que interpretam melhor esses obstáculos. Elas percebem que cada desafio revela um ponto que precisa ser amadurecido. Disciplina, coragem, paciência, organização, autocontrole. Todo problema é um espelho que mostra algo dentro de você que ainda precisa evoluir. Quando você muda esse olhar, a vida deixa de parecer injusta e começa a parecer pedagógica. Um exemplo pessoal. Quando comecei a dividir minhas ideias publicamente, enfrentei críticas intensas. Minha mente dizia, desista. Mas quando decidi interpretar aquilo como um treino emocional, tudo mudou. Em vez de evitar os obstáculos, passei a estudá-los. E foi justamente essa postura que me permitiu crescer com consistência. Muitas pessoas não prosperam financeiramente porque fogem do desconforto, quando deveriam estudá-lo como um professor exigente, mas necessário. Se quiser aplicar isso na prática, faça um exercício simples. Pense em um obstáculo atual e pergunte a si mesmo: o que esse desafio está tentando me ensinar? E como posso usar isso para me tornar emocionalmente mais forte? Escreva a resposta, mesmo que pareça óbvia. Esse ato de nomear o aprendizado reorganiza sua mente, reduz o peso emocional e devolve o controle para suas mãos. Esse é um dos pilares da inteligência emocional aplicada à prosperidade. E quando você começa a transformar obstáculos em combustível, algo extraordinário acontece. Sua mente se torna antifrágil. Em vez de quebrar diante das dificuldades, ela cresce por causa delas. E essa força emocional prepara o terreno para algo ainda maior. A capacidade de manter riqueza, e não apenas alcançá-la. Porque prosperar não é apenas conquistar, é sustentar o que se conquista. Alcançar prosperidade é um passo importante, mas sustentar prosperidade é uma arte emocional ainda maior. Muitas pessoas até conseguem avançar um pouco financeiramente, mas desabam porque sua estrutura mental não está preparada. É como construir um prédio com um belo design, mas com fundações frágeis. A mente precisa de estabilidade para manter aquilo que conquistou. E essa estabilidade nasce do roteiro interno que você repete todos os dias, consciente e inconscientemente. O que sustenta a riqueza não é sorte, nem inteligência extraordinária, nem algum talento misterioso. O que sustenta a riqueza é a capacidade de permanecer emocionalmente presente, mesmo quando a vida apresenta riscos, incertezas e responsabilidades maiores. Quanto mais você cresce, mais sua mente precisa amadurecer para acompanhar esse crescimento. Prosperidade sem maturidade emocional vira ansiedade. Prosperidade com maturidade emocional vira liberdade. Eu vi pessoas brilhantes perderem tudo porque não souberam sustentar o estado mental da prosperidade. Sentiram culpa por ganhar dinheiro, medo de perder o que conquistaram, vergonha de se destacar ou dúvida sobre seu próprio valor. A mente não tolera contradições por muito tempo. Se você conquista algo que internamente acredita não merecer, sua própria psique
cria formas sutis de sabotar. Por isso insisto tanto em criar cenários emocionais sólidos. Eles protegem você de si mesmo. Para sustentar riqueza, você precisa de rituais internos que mantenham sua mente no eixo. Pode ser escrever uma página de gratidão pela manhã, revisar seus objetivos toda semana, meditar por 5 minutos antes de tomar decisões importantes. Esses pequenos lembretes funcionam como âncoras emocionais. Impedem que sua mente volte aos velhos roteiros de escassez. E quando esse estado mental começa a se solidificar, você percebe algo profundo. Prosperidade deixa de ser um destino e passa a ser um modo de existir. Ela se torna uma narrativa viva dentro de você. E é justamente nesse ponto que surge a grande virada. Quando sua mente deixa de apenas buscar riqueza e começa a criar riqueza. Naturalmente, silenciosamente, com a leveza de quem entendeu que o maior patrimônio que alguém pode ter é a própria mente treinada. Mas ainda falta algo importante antes de fecharmos nosso raciocínio. Às vezes, quando fecho os olhos e observo a mente humana, percebo que muitos vivem como espectadores da própria história, quando, na verdade, nasceram para ser autores. E talvez você não tenha percebido, mas enquanto caminhamos juntos por esses tópicos, você começou a fazer exatamente isso. Recuperar a caneta que sempre foi sua. A caneta que escreve suas crenças, sua coragem, seus limites e, principalmente, suas possibilidades. Porque, no fundo, a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você decide criar um novo roteiro interno. Um roteiro onde você não é mais refém da pressa, da culpa, da comparação, da autossabotagem. Um roteiro onde você finalmente dá permissão para si mesmo prosperar. E não prosperar apenas financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente, afetivamente. Porque dinheiro algum sustenta uma mente quebrada, mas uma mente saudável sustenta qualquer riqueza. Se tem algo que quero que você leve deste vídeo, é isso. Você não é uma consequência do que viveu. Você é o arquiteto do que ainda pode viver. E esse futuro começa quando você cria, repete e sente cenários que refletem o que você deseja, não o que você teme. Sua mente é um laboratório de infinitas possibilidades, e cada pequena visualização, cada autossugestão, cada repetição, cada emoção alinhada é um tijolo silencioso construindo um futuro muito maior do que você imagina. E é provável que este vídeo tenha chegado para te lembrar disso no exato momento em que você estava prestes a desistir ou se acomodar. Mas agora você sabe. Há um roteiro novo te chamando. Um roteiro mais leve, mais consciente, mais abundante. E, se você quiser, eu posso caminhar com você nessa jornada. Porque prosperidade não é corrida, é cultivo. Então, respire fundo. Sinta essa nova energia nascendo dentro de você e diga mentalmente: eu assumo o meu papel de roteirista da minha própria mente. Eu estou pronto para prosperar. E deixe que o próximo capítulo comece.